Olá, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos sobre temas como fé, esperança, amor, oração, milagres e muito mais. Eu sou um apaixonado pela palavra de Jeová e quero compartilhar com vocês reflexões, experiências e aprendizados. Meu objetivo é inspirar você a viver uma vida mais plena, feliz e conectada com o Criador. Espero que você goste do meu conteúdo e que ele possa te ajudar a crescer espiritualmente. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar o que achou dos vídeos. Que Jeová te abençoe. A palavra perseguição, conforme o seu significado, é descrita como a ação de alguém que corre atrás de algo ou alguém. E também está relacionada ao comportamento de alguém que tenta reprimir um certo grupo ou uma pessoa. A palavra de Deus citou que haveriam pessoas que saberiam que seriam perseguidas por causa da sua conduta. Então, vamos analisar o que a Bíblia diz sobre esse grupo, lendo um versículo da Bíblia. Eu gostaria que os presentes acompanhassem comigo, por favor, o que diz a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e o versículo 12. Se você trouxe uma Bíblia, gostaria que acompanhasse a leitura junto comigo. E caso você não tenha uma, sinta-se à vontade também para acompanhar com alguém que estiver perto de você. Notem o que diz então, 2 Timóteo 3:12. De fato, todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus, em união com Cristo Jesus, também serão perseguidos. Então nós conseguimos notar algo bem claro nesse versículo. Fala que todas as pessoas que quiserem servir a Deus e seguir os seus ensinamentos de perto, também seguindo o ensino de Jesus quando ele esteve aqui na Terra, será perseguido. Mas de que tipo de perseguição será que está sendo falada aqui? Bem, a perseguição pode tomar diversas formas. Por exemplo, pode ser que algumas pessoas queiram maltratar fisicamente aqueles que seguem os princípios da Bíblia e tentam agir de acordo com o que Deus ensinou. Além disso, quando pesquisamos, nós vemos que hoje, em vários países, por causa da cultura religiosa, as autoridades prendem aqueles que tentam seguir de perto o que está escrito na Palavra de Deus. E além disso, algo que todos aqueles que servem a Deus podem sofrer também, está relacionado ao local de trabalho onde nós trabalhamos ou também aonde estudamos. Pode ser que pessoas ali percebam que aqueles que servem a Deus são diferentes e por isso tentam humilhar verbalmente ou zombar daqueles que têm essa conduta. Mas talvez você se pense, por que isso acontece, já que quando você estuda a Bíblia, você percebe que a mensagem que está ali é uma mensagem de paz e de amor. Por que será que existe tanta perseguição? Quando se estuda a Bíblia, nós também percebemos que existe alguém que não quer que você sirva a Deus plenamente. Ele é um ser espiritual que a Bíblia chama de Satanás, o diabo. E ele quer fazer de tudo para que você pare de servir a Deus. Mas se isso é algo tão difícil de se lidar, e a perseguição é algo tão delicado, por que será que Deus fez questão de deixar registrado na Bíblia que quem seguisse a sua vontade sofreria essa consequência? Bom, com certeza há um motivo para isso, e nós vamos considerar nessa palestra. É claro que pensar em ser perseguido é algo que pode deixar a todos nós com um certo medo do futuro ou até mesmo do presente. Mas o Deus verdadeiro, o Deus que fez questão que a sua palavra fosse registrada na Bíblia Sagrada, cujo nome é dito como Jeová Deus aqui na Bíblia, também fez questão de mostrar por que ele nos dá esse aviso. Acompanhem comigo, por favor, o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e vamos ler o versículo 13.
1 aos Coríntios 10, 13. Diz assim: Não sobreveio a vocês nenhuma tentação a não ser as que são comuns aos homens. Mas Deus é fiel, e Ele não deixará que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando vier a tentação, Ele também providenciará a saída para que a possam suportar. Então, vamos analisar o que está sendo dito neste versículo. Primeiro de tudo, Deus deixou registrado que qualquer problema que possamos enfrentar não é algo tão extraordinário a ponto de que nenhum outro ser humano já tenha enfrentado. Nós vemos que qualquer tentação que possamos passar é algo comum ao ser humano. Mesmo que não enfrentemos exatamente as mesmas provações ou soframos a mesma perseguição, alguém já enfrentou algo parecido em algum lugar do mundo. Além disso, Deus também diz algo muito interessante nesse versículo. Ele fala que nós não seremos tentados além do que podemos suportar. O que quer dizer que Jeová conhece os nossos limites. E junto com isso, o versículo diz que ele providencia uma saída para que possamos suportar esse problema. Isso quer dizer que Jeová é um Deus tão amoroso que conhece a cada um de nós, a cada um de vocês tão profundamente, que Ele sabe o limite que você pode suportar. Ele sabe da nossa fraqueza, sabe que por sermos humanos frágeis, nós somos fracos, infelizmente. Mas Ele também sabe que algo que pode nos fortalecer para enfrentar qualquer dificuldade é a fé que temos no Deus verdadeiro, a fé que temos nele. Apenas por meio dessa fé é que nós podemos ser vitoriosos acima de qualquer dificuldade. Sabendo disso, Jeová, como um verdadeiro pai, fez questão de deixar registrado na Bíblia exemplos de pessoas que, assim como nós, são humanos comuns, mas conseguiram suportar a perseguição. E nós vamos analisar um desses casos. Esse caso que nós vamos analisar agora é do apóstolo Paulo. Quando nós analisamos a sua história na Bíblia, nós conseguimos ver que ele foi alguém muito zeloso, pregou sobre Deus, seguiu a ele ao máximo de como podia. Ele, inclusive, fez muito pela pregação, escrevendo cartas para seus irmãos na fé também. Mas qual tipo de perseguição ele sofreu? Quando nós lemos a carta que ele escreveu aos Coríntios, sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, o próprio Paulo cita nesse capítulo que ele sofreu espancamento, apedrejamento, isso sem contar das vezes em que ele visitava certo país e as pessoas o tratavam mal por falar palavras duras contra ele. Mas Paulo escreveu na Bíblia algo muito interessante que ele deixou registrado. Notem, por favor, o que ele disse na carta aos Romanos, no capítulo 8. E vamos analisar alguns versículos desse capítulo. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. E se nós lemos o início do versículo 35, Paulo deixa uma pergunta. Quem nos separará do amor do Cristo? Essa é uma pergunta realmente interessante. Será que existe algo que pode nos separar do amor que existe em Jeová Deus? Do amor que existe no Filho dele, Jesus Cristo? Paulo também deu a resposta, nos versículos 38 e 39. Acompanhem comigo o que dizem esses versículos, por favor. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo fez questão de iniciar a resposta a essa pergunta que fez, dizendo 3 palavras. Pois estou convencido. Ele não disse que achava que aquilo que ele estava escrevendo era verdade. Ele estava convencido daquilo.
Ele tinha certeza de que nada do que ele já havia enfrentado ou pudesse enfrentar iria fazer com que Jeová se esquecesse dele ou seu filho Jesus se esquecesse dele. Nada mesmo poderia separar Paulo do amor que Jeová tem por ele. E como ele podia ter essa certeza? Porque ele sabia que a base para se ter coragem e confiança vem do amor de Jeová, e não apenas em algo que um simples ser humano possa fazer sozinho. Paulo depositava sua confiança e a sua fé diretamente em Jeová. E ele deixou registrado na sua palavra como ele confiava tanto no seu Pai Celestial. E por causa disso, ele conseguiu suportar tudo o que ele sofreu. É importante lembrar que os seres humanos do passado, que estão registrados na Bíblia, não eram super-humanos ou muito melhores do que nós nesses aspectos. Eles também eram seres humanos frágeis como nós. Então, se eles conseguiram perseverar, nós também podemos. E a Bíblia está repleta de exemplos, assim como o de Paulo. Até mesmo nos nossos dias existem pessoas que enfrentam perseguição com coragem por confiar em Jeová. Eu gostaria de citar pelo menos 2 desses casos de pessoas que, por servir plenamente ao Deus verdadeiro Jeová, conseguiram suportar essa perseguição. O primeiro deles é de um homem que é uma testemunha de Jeová, e ele vive num país onde a obra das testemunhas de Jeová era vista como uma obra terrorista. Então, num dia, conforme o irmão cita, estava acontecendo uma reunião, assim como essa que nós estamos tendo agora, e vários policiais entraram armados ali. Esse irmão cita que eles foram espancados por esses policiais. Mas nas palavras desse irmão, notem como ele se sentiu diante dessa situação. Ele fala assim: não encontro palavras para descrever a maneira como fomos tratados. Mas naquele momento, o que me preocupava era a vida dos meus companheiros. Em oração, eu pedi a Jeová que zelasse pela vida deles. E naquela ocasião, todos sobreviveram. Esse irmão também cita que, enquanto orava, ele se sentia calmo, com paz dentro do seu coração, apesar daquela situação difícil. Ele sentia que Jeová estava atendendo aos seus pedidos naquele momento. E, inclusive, esse irmão termina citando que, naquela ocasião, um dos soldados, por ver a atitude dele, disse que Jeová Deus realmente deveria ser o Deus verdadeiro. Então, isso mostra como a conduta daquele irmão naquele momento ainda fez com que uma pessoa presente ali percebesse que Jeová estava com ele. Um segundo caso, que pode acontecer também com muitos de nós hoje, é sobre um jovem, também testemunha de Jeová, que assim como a grande maioria dos jovens testemunhas de Jeová, nas suas escolas fazem questão de mostrar que seguem esse princípio, que servem ao Deus Jeová, que são testemunhas dele. Esse jovem cita que, por causa disso, um dos colegas zombava dele, cometia um tipo de perseguição verbal contra ele. Até mesmo falava em voz alta sobre as crenças desse jovem, e até mesmo dizia que nunca ouviria se ele tentasse pregar ou falar sobre Deus para ele. E esse jovem diz uma coisa muito interessante. Ele cita que mantinha a calma, e mesmo assim, sendo proferido com aquelas palavras ruins, sempre dizia àquele colega o seguinte, que ele iria tentar pregar para ele mesmo assim. Mesmo que ele continuasse zombando, esse jovem disse que continuaria tentando falar sobre Deus a ele. Nas palavras deste jovem, notem qual foi o resultado. Mesmo que aquele colega não tenha ouvido sobre Deus até hoje, ele deixou de continuar com essa zombaria. E por causa dessa conduta que tive, por confiar em Jeová, outro colega ficou curioso para aprender mais sobre as crenças das testemunhas de Jeová.
e eu pude falar com ele sobre a esperança da ressurreição. Mesmo que esse colega não tenha aceitado um estudo, com certeza uma semente da verdade ficou plantada tanto em seu coração, quanto no coração daquele jovem colega que também zombava de mim. Então, conseguem perceber o que esses 3 casos têm em comum? Tanto no caso de Paulo do passado e desses 2 irmãos, hoje, todos os 3 tinham uma amizade com Jeová e confiavam plenamente dele. Apenas por isso conseguiram enfrentar perseguições das mais variadas, seja física, por meio de autoridades, ou até mesmo a zombaria que ocorre na escola ou no local de trabalho. Isso fazia com que eles conseguissem se manter calmos e tranquilos, mantendo uma boa conduta perante Jeová, segundo o que aprenderam na Bíblia. E isso fez com que eles fossem bem-sucedidos naquele momento. Tendo isso em mente, é muito bom saber que Jeová não apenas diz que aqueles que servem a Ele serão perseguidos, mas Ele faz questão de mostrar que isso não é algo que deve nos preocupar tanto a ponto de ficarmos parados. Na verdade, agora é o momento para nos prepararmos para suportar qualquer tipo de perseguição. Porque, mesmo que nós soframos um tipo de perseguição hoje, pode ser que venhamos a sofrer mais no futuro. Nós simplesmente não sabemos o que pode acontecer ou como irá acontecer. Mas é importante se preparar já agora. Temos que ter em mente que, quando se segue a Jeová Deus e seus ensinos, a perseguição ocorre não porque estamos fazendo algo errado, mas, na verdade, estamos sendo perseguidos por causa da boa conduta que temos ao seguir o que Jeová Deus deixou registrado na sua palavra. É sempre bom lembrar, conforme vimos no início dessa palestra, que o verdadeiro responsável por essa perseguição é Satanás, o diabo, uma criatura espiritual que não quer aceitar nem a Jeová e nem a seu Filho como governante soberano de todo o universo e a Terra. Por causa disso, ele faz com que algumas pessoas persigam aqueles que tentam fazer o que é correto dia após dia. Por isso, algumas autoridades também, por não aceitar o domínio de Jeová Deus e de seu Filho, também se unem nisso, fazendo com que muitos sofram apenas por serem pacíficos e seguirem as ordens de Jeová. Mas nós podemos manter a integridade. Por que nós temos certeza disso? Porque Jeová Deus deixou registrado na palavra, a sua palavra, a Bíblia, exemplos como nós vimos. Além disso, ele próprio disse, como nós lemos na carta de Paulo aos Coríntios, que ele dará a saída. Pode ser que ele não elimine o problema, pode ser que ele não elimine aquela perseguição, mas lembre-se que ele conhece o limite de cada um e ele pode ajudar a passar por qualquer adversidade. Por isso, se o que precisamos está na Bíblia Sagrada, é importante sempre meditar no que lemos. É importante estudar o que está registrado aqui nesse livro. Se você já estuda a Bíblia, então continue fazendo isso. Lembre-se que a resposta para conseguir suportar perseguição e dificuldades está aqui. Se você começou a estudar a Bíblia faz pouco tempo, continue nesse caminho. Não dê um passo para trás, continue avançando e fazendo isso ainda mais. E se você ainda não começou a estudar a Bíblia, então o momento é agora. Depois dessa reunião, procure um dos irmãos que estão identificados como indicadores e eles vão ajudar vocês a encontrar alguém que possa estudar a Bíblia junto com você. E então você vai conseguir ver mais provas de que Jeová está ao seu lado, assim como ele esteve com os seus servos, que já mostraram que é possível se manter firme, apesar dessas dificuldades. É claro que pensar muito sobre isso pode nos deixar com medo. Jeová Deus sabe disso. Mas ele também deixou outro privilégio para nós.
Além de ouvirmos a Ele por meio da sua palavra, Ele permite que nós consigamos conversar com Ele. Ele nos deu o privilégio da oração. Então faça uso disso também. Assim como quando temos um amigo achegado, nós escutamos ele, mas também queremos falar com ele, Jeová quer o mesmo. Ele quer falar conosco por meio da Bíblia, mas ele quer também muito que nós falemos com ele por meio da oração. Se tivermos um dia bom, podemos falar com ele e agradecer por isso. Se estamos enfrentando perseguição e parece muito difícil passar por isso, ele também quer que você fale com ele. Ele está disposto a te ouvir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não é alguém que vai estar ocupado demais para ouvir o que você tem a dizer. E ele também vai responder no tempo certo a sua oração. Por isso, cultive essa comunicação regularmente com Jeová Deus. Tenha uma amizade achegada com ele. Realmente se torne amigo dele. Conheça a ele e a seu filho, Jesus. Isso exige esforço, exige forte empenho, mas é isso que vai nos ajudar a fortalecer para qualquer coisa que aconteça agora ou no futuro. A verdade é que nós não precisamos viver com medo, irmãos. Jeová já deixou tudo que nós precisamos nas nossas mãos. Nós só precisamos pôr em prática. Nós temos que lembrar que a perseverança cristã não depende da força que nós temos, porque somos seres humanos imperfeitos. Mas Jeová Deus é o Altíssimo e Ele nos dá consolo. Ele pode dar qualquer tipo de perseverança àqueles que confiam plenamente nele e depositam diretamente nele a sua confiança. Jeová quer que nós recorramos a Ele. E se fizermos isso e não perdermos a fé nele, Ele com certeza irá nos recompensar. Não existe limite da força que Jeová Deus pode dar àqueles que pedem a Ele. Na verdade, Ele quer que nós façamos isso. Por isso, continue enxergando a Jeová como alguém que está ao seu lado, como alguém que quer te ajudar. Notem o que Jeová Deus fez questão que um de seus servos deixasse registrado na sua palavra como forma de consolo para todos nós. Acompanhem comigo o que diz a primeira carta de Pedro, o capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 10. A primeira de Pedro, 5, 10. Diz assim: Porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda a bondade imerecida, que os chamou à sua eterna glória em união com Cristo, completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes. Ele os fará fortes. Ele os porá sobre firmes alicerces. Vamos analisar então o que foi registrado aqui nesse versículo. Esse versículo inicia dizendo que tipo de provação nós iremos enfrentar e o tempo dela. Aqui diz que nós podemos sofrer por um pouco, o que indica que qualquer sofrimento e qualquer perseguição que venha contra aqueles que servem a Deus será momentânea, não algo que dura para sempre ou algo eterno. É algo que não irá durar para sempre. Deus garante isso. E depois é dito que o próprio Deus, juntamente com Jesus Cristo, é quem completa o treinamento de quem serve a Ele. Então, como vimos, não é um ser humano que pode dar essa força descomunal ao outro, mas é Jeová quem faz isso. É Ele quem te dá a coragem necessária. É Ele quem te fará firme, Ele é quem te fará forte. E é Ele quem vai te colocar em uma base tão forte que nada vai te abalar. Apenas Jeová pode fazer isso e Ele quer fazer isso. Esse é o ponto. Por isso, tenha certeza de que nada pode vencer a Jeová. Satanás é o responsável pela perseguição? Sim. Mas nem ele, nem ninguém é mais forte do que Jeová e seu Filho Jesus Cristo. Então, se obedecer às ordens de Jeová Deus, sempre orando para que seu Espírito Santo o sustente,
e confiar nele completamente para ter a força para perseverar, então você com certeza será vitorioso. Então, siga esses passos. Medite nos exemplos da Bíblia, ore a Jeová pedindo o seu Espírito Santo e faça o máximo para obedecer às suas ordens. Dessa maneira você também vai sentir a paz que ele dá aos seus servos. Esteja decidido que aconteça o que acontecer, por seguir os seus conselhos você estará dando louvor a Jeová. E por causa disso ele te considerará um amigo muito achegado e irá te ajudar. Com certeza ele vai ajudar você a suportar qualquer tipo de perseguição que venha a enfrentar ou que já esteja enfrentando hoje. Tenha sempre em mente que Jeová é aquele que te deixará firme, te deixará forte. E ele é mais forte do que qualquer um. Sempre coloque sua confiança em Jeová e com toda certeza você sairá vitorioso de qualquer adversidade que venha a enfrentar. Espero que você tenha gostado do meu canal no YouTube. Neste canal, eu compartilho com vocês as reflexões sobre a fé, a esperança e o amor de Deus. Quero agradecer a todos que me acompanham e me apoiam nessa missão de levar a palavra de Deus para o mundo. Se você gostou dos meus vídeos, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima!